Estamos aqui para dar continuidade à parte 2 do módulo de administração eclesiástica e direito eclesiástico. Falamos sobre, na introdução, abordando a história, um pouquinho da história do direito, falando sobre a igreja dentro da lei, elaboração de estatuto, e vamos abordar agora até onde vai o direito da igreja, porque é complicado às vezes ver determinados irmãos da igreja achar que tudo ele pode fazer, e não é dessa forma. Existe lei. Se eu quero que o meu vizinho, as outras entidades ou organizações cumpram a lei, eu também, como igreja, organização, eu preciso também cumprir a lei. Até onde vai o direito da igreja? Capítulo 8 do módulo, ele é muito abrangente. Eu vou ter que ler parte do módulo para dar uma procura da explicação, para a gente não ter dificuldade para aqueles que não têm o módulo. Saiba que o que a Constituinte brasileira diz a respeito dos direitos e deveres da Igreja Evangélica no Brasil. Então, a Constituinte, já apresentei no primeiro módulo de direito, a Constituinte brasileira fala sobre isso. Eu grifei aqui alguns itens para falar, mas já vi que no módulo aqui está bem explicado. Só vou acessar a Constituição quando necessário. A Constituição brasileira passou por várias mudanças ao longo da história. Quando o Brasil ainda era um império português, sua Constituição, no que tange à liberdade religiosa, era rígida em relação a outras religiões, exceto a católica, religião oficial do império. Não havia liberdade para outros cultos. Esses deveriam ser realizados apenas no âmbito doméstico. Isso aí a gente vai ver com a igreja presbiteriana, que ela fazia muito desses cultos no interior, nas casas. Quando estudamos a história do culto protestante no Brasil. Tem um livro aqui, esse livro aqui, História do Culto Protestante no Brasil. Antônio G. Mendonça foi o tradutor, Carl Joseph aí o último nome é complicado por causa da língua que ele pertence. Porque o culto protestante no Brasil é tão pobre e distante das tradições cristãs e da reforma. Para responder a esta questão, o Dr. Hahn, num árduo trabalho de pesquisa e erudição, buscou percorrer os tortuosos caminhos pelos quais transitou o culto protestante até chegar aqui. Após puxar extensos e emaranhados fios da tradição e da teologia com que a reforma teceu o culto evangélico, o autor combina-os com as condições históricas sociais do Brasil numa herança portuguesa, indígena e africana. Quer dizer, é um livro que vai falar sobre essa história do culto protestante no Brasil. É isso aqui. Essa fonte vai nos informar sobre isso aqui, sobre esse âmbito doméstico. Nós, lá atrás, no Império, você podia fazer teu culto, porque tinha já alguns protestantes no Brasil, no Império, então eles podiam fazer mais em casa, bem reservado. E tinha lugar que não era permitido nem convidar os vizinhos para esse culto. Ok? Então é interessante a história do culto no Brasil. 67 anos depois, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ficou estabelecida a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, quando houve separação do Estado e da Igreja. Quer dizer, proclamou a República, o Império sai, entra a República, então agora nós temos liberdade religiosa no país. Claro que no início dessa liberdade religiosa, quem gosta de história vai ver algumas dificuldades em todos os âmbitos. Em todas as áreas nós vamos ver alguma dificuldade, principalmente na religiosidade.
2 anos depois da proclamação, a Constituição de 1891 considerou o Brasil como Estado laico. Quer dizer, o Estado, o governo é separado da igreja, da religiosidade. Tá? Ele não pode, apesar de muitos que estiveram no poder estabelecer que o Brasil, a religião oficial do Brasil é católica, a própria Constituição vai dizer que não existe isso no Brasil, que, por causa da laicidade das nossas leis, tá ok? Permitindo que todas as religiões tivessem liberdade para realizar seus cultos e celebrações. E em 1988 a Constituição passou por novas mudanças, criando um novo Estado brasileiro que permanece até os dias de hoje. Ou seja, o que dirige o Brasil, o que estabelece o Brasil é a Constituição, é a Carta Magna. Tudo tem que estar atrelado à Carta Magna. Hoje, infelizmente, vemos algumas coisas sendo feitas que está fora da Constituição. Mas isso a gente deixa para os homens do direito, os homens públicos que precisam tratar disso. Para todos os cidadãos brasileiros é de suma importância conhecer a Constituição. Toda não dá, não. Pelo que a gente vê, é muita coisa. Artigos, incisos. É difícil, mas a gente precisa conhecer aquelas com relação, aquelas básicas, para nós não infringir uma lei e termos nossos direitos garantidos. Nelas estão contidas todas as obrigações do Estado e também os direitos e deveres dos indivíduos. Ou seja, eu, como indivíduo, tenho direitos e deveres. E às vezes, por não saber, não conhecer um pouquinho a Carta Magna, a Constituição, erramos. Daqui a pouco, na medida que for, vai aparecer alguns exemplos que é complicado, mas a gente precisa falar porque alguns irmãos precisam ter esse entendimento. Ok? Para os cristãos, e mais especificamente a igreja evangélica, também é fundamental acessar a Constituição, principalmente o artigo 5º. Nós vamos falar no decorrer do modo sobre esse artigo 5º, vai dizer, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vai bater os termos. Aí um dos termos, o termo 4º, inciso 4, é livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quer dizer, eu posso até falar, mas eu não posso me esconder. No inciso 4º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso. No 7 é assegurado aos termos de lei prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, de internação coletiva, ou seja, quem faz essa parte dos militares são os capelões dos quartéis. 8º, ninguém será privado do direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Às vezes você vai no emprego, no trabalho, numa escola, já vi isso na escola, que você diz que dependendo da tua religião, lhe é vedado. Não pode. Você tem que ter o livre acesso a tudo, nesse sentido. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público. A criação de associações na forma da lei e de cooperativa independe da autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Nesse caso aqui, nós, para abrir uma igreja, precisamos pelo menos estar de acordo com os códigos que regem o país. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Isso aqui é interessante. Por exemplo, eu sou membro da igreja, mas eu não fui obrigado a ser membro. Tá certo? Então, o dia que eu desejar ir embora, eu posso ir embora sem problemas legais. É isso aqui, ó. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Isso aqui é o inciso 20 do artigo 5º dos direitos e deveres. Então, ninguém é obrigado.
é voluntariamente. Ah, o pastor obrigou. Não existe isso. Não existe isso. Ah, você só segue aquilo que o pastor manda. Não existe isso. Tá? Existem direitos e deveres. Então, se nós cumprimos, nós não vamos ser alcançados pela lei. Paulo vai dizer que a lei é boa. Se a lei é boa, é porque ela nos dá benefícios. Tá? Para os cristãos e mais especificamente para a igreja evangélica, também é fundamental acessar a Constituição e principalmente o artigo 5º, pois ela esclarece diversos pontos legais relacionados à fé. Então eu preciso ter esse cuidado. Adquirir o conhecimento das nossas leis impedirá 2 problemas. Que a igreja seja lesada legalmente e também que infrinja a lei causando problemas à ordem e relacionamento com a sociedade. Então eu preciso ter esse cuidado. Esse cuidado. Então nós precisamos estar de acordo com a Constituição e com as leis. Sem conhecer nossos direitos e deveres, é impossível a qualquer pessoa, inclusive ao crente, intervir na direção que a sociedade caminha. Não posso. Eu tenho que conhecer meus direitos e deveres. Teve algumas coisas que aconteceu nesses quase 40 anos que eu sirvo a Deus, que eu vou relatar daqui a pouco, que por causa de alguns irmãos não conhecer as suas limitações diante da lei, criou-se problemas que depois perdemos nosso direito. Que não era direito que nos foi facultado por causa do comportamento. Isso aí nós vamos explicar mais para frente. Se quisermos cumprir o chamado de Deus para nossas vidas, e se como igreja quisermos transformar a sociedade, é necessário termos ciência do que podemos e devemos ou não fazer. Se desconhecermos nossos direitos e deveres, facilmente incorreremos em erros que fatalmente nos serão cobrados. Aí é Leonardo Girundi, advogado e professor de Direito Eclesiástico do Seminário de Carisma, que afirma isso. Tá ok? Então, esse irmão, ele tem base de lei, provavelmente, certamente de Bíblia, porque se ele tá ensinando isso num seminário carismático, ele certamente tem formação teológica. Então, ele, com base no seu conhecimento teológico e de lei, ele afirma essa parte aqui que é importante. É necessário termos ciência do que podemos e devemos ou não fazer. É importante eu ter esse conhecimento. Nós ouvimos um texto interessante, às vezes uma frase que a gente não entendíamos, falávamos porque ouvíamos. Né? O meu direito termina quando começa do próximo. É lei. Ninguém inventou isso porque achou bonito. Então, é lei. É uma lei. Liberdade de consciência e crença, liberdade religiosa, liberdade de reunião e liberdade de associação são pontos importantes e que interferem diretamente no funcionamento das igrejas evangélicas e na expressão da fé dos crentes. Esses temas englobam alguns incisos do artigo 5º da Constituição Brasileira. Então, vamos ler algum desses incisos. Inciso 6º afirma que é inviolável a liberdade da consciência e de crença. Ninguém pode nos violar, ninguém. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aqui vai falar da igreja, sempre da igreja. Portanto, a igreja tem liberdade de prestar o seu culto no templo sem sofrer qualquer interferência ou impedimento por parte do governo, salvo em caso de descumprimento de algum tipo de norma ou lei de município ou estado. Está falando da igreja. Mas eu queria deixar claro aos irmãos que nos ouvem que precisamos entender que deve ser aplicado aos outros segmentos religiosos. Deixa eu explicar. Teve um irmão que foi processado e perdeu porque ele passou numa esquina, viu lá um sacrifício
afro-religioso e chutou, desfez tudinho. Alguém viu, pertencente à religião afro, registrou um boletim de ocorrência e aquele irmão foi processado. Não foi preso por misericórdia de Deus. Então eu não tenho direito de, quando passar algum lugar que tiver determinadas coisas que vai de contra a minha religiosidade, fazer qualquer chacota. Não posso isso. Não tenho esse direito. O meu dever é respeitar. Claro que nas minhas pregações, nos meus ensinos, eu tenho a liberdade de falar sobre isso. Mas ofender eu não posso. Ok? Porque eu, como cristão, professo, pregador da palavra de Deus, eu entendo que o evangelho é o poder de Deus. Então, se é o poder de Deus, é esse poder que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é a pregação do evangelho que vai mudar a mentalidade das pessoas, que vai mostrar que aquilo que ela está fazendo não está de acordo com as leis de Deus. Com as leis de Deus. Tá ok? Então, cabe a mim ter conhecimento da palavra para dar um melhor conhecimento, um melhor entendimento ao meu ouvinte e a partir dele ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir dele ouvir a palavra de Deus, ele vai ser convertido ou não. Então, esse é o nosso dever, tá ok? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Por falta de conhecimento da legislação, a igreja muitas vezes sofre algum tipo de interferência do poder público por estar infringindo algumas leis, como a lei do silêncio, a lei da segurança, a lei da acessibilidade e mobilidade para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Quer ver uma coisa que pecamos, nós como igreja? Claro que isso, dos anos para cá, tem se corrigido. Nós temos os nossos banheiros. Em muitos banheiros de igreja, cadeirante não entra. Olha isso dentro da igreja. Porque existe uma medida mínima da porta de acesso e tem que ter um sanitário próprio para o cadeirante. E nós não nos preocupamos com isso. Isso vai falar da lei da acessibilidade e mobilidade para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. São detalhes que eu preciso, como líder, como dirigente, como administrador, estar atento. Ok? Então tem que ter este cuidado. Se a igreja não se adequar fisicamente às necessidades das pessoas, e não fizer um plano correto de segurança e incêndio, e não realizar mudanças na acústica do templo, o poder público a obrigará a fazer. Explica o pastor e advogado Fernando Borja. Deu para entender? Eu tenho que estar de acordo com a lei. Na minha igreja, acho interessante, gostaria de abordar isso aqui, que ele sempre falou aqui, não sei se vai falar novamente, mas como citou, na parte de incêndio. Porque quando construímos um templo, nós não podemos realizar o culto antes de ter o habite, que é um documento que você vai na prefeitura, na SEDAI, todos os órgãos públicos, para provar que está de acordo com a lei, e eles, a partir disso, carimba e você tem o habite daquele prédio. Aí na minha igreja tem o problema do corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. Porque devido a uma igreja, nós tínhamos todo extintor de incêndio e tal, precisava do hidrante, da borracha, daquela mangueira contra incêndio. Só que o pastor, na época, muito sábio, né? Hoje ele dorme no Senhor, ele perguntou lá para o oficial que veio fazer a exigência, vocês têm que ter aqui uma caixa onde vai colocar uma mangueira para o hidrante. Aí o pastor falou assim, pô, posso até colocar, chamou lá o oficial pelo nome, né? Mas eu preciso ver o hidrante do corpo de bombeiro aqui na calçada, porque não tinha hidrante. Então, às vezes, ele podia exigir uma caixa d'água de tantos 1000 litros, que é assim que funciona em prédios, né? Tem gente que não entende isso. Quando constrói-se um prédio,
Aí teria que ver na lei se é 20%, 25%, 30%, eu não sei quanto é que é. Isso aí teria que ver na lei, teria que ver no Corpo de Bombeiro, em função da quantidade de andares, de unidades, o volume de moradores, existe uma porcentagem que é do Corpo de Bombeiro, que quando coloca-se o tubo para captar água para as unidades de consumo, ele passa 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, meio metro, além daquela caixa d'água, que vai atender essa necessidade do Corpo de Bombeiro para que aquele prédio receba o habite, tá ok? Então, quando fala de incêndio, fala também disso. As igrejas, na minha igreja tem cisterna, são 15 mil litros de água, né? Então, precisa estar de acordo, porque isso faz parte da segurança. Tem igreja que só tem uma porta de acesso, não pode. Tem igreja que não tem rampa. Se for de segundo pavimento, tem que ter rampa. Algumas têm até elevador, tudo bem, mas tem que ter rampa. Se a igreja for um pouquinho acima do nível da rua, porque tem que ser por causa de enchente, além dos degraus, tem que ter uma rampinha por causa dos deficientes. Tudo dentro da lei. O exemplo de civilidade e cidadania por parte da igreja no cumprimento de obrigações para maior segurança e qualidade das instalações dos edifícios para seus membros e visitantes demonstra que a igreja está cumprindo a lei mais importante, a do amor, que é ensinada na Bíblia. Olha bem, quando eu me preocupo com a segurança, quando eu me preocupo a atender todos esses detalhes, eu estou mostrando que amo as pessoas. Você já reclamou de quando vai subir uma calçada, tá com o teu cadeirante, tá com problema, não tem a rampinha. Poxa, ninguém pensa no deficiente. Nós, igreja, precisamos pensar no deficiente. Precisamos pensar nos idosos. Só para você entender, existe nas normas de construção civil, que está baseado na lei, que a escada precisa ter no seu piso, no seu espelho, que vai dizer a altura do degrau, o mínimo de 16 centímetros e o máximo de 18. Aí você chega no lugar que tem escada que tem 20, 22 centímetros o degrau, porque o espaço não dá para colocar e eles não estão preocupados com aqueles que vão subir a escada. Então, tudo tem uma lei, tudo tem um motivo pelo qual é feito. É feito. Eu, por exemplo, eu estou fazendo uma construção e eu tive o cuidado de estabelecer um degrau de entre 15 e 16 centímetros, que eu já estou numa idade, daqui a pouco eu não estou mais conseguindo subir a escada. Então, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da esposa, estou cuidando de todos aqueles que foram na minha casa, que tem uma idade e não consegue subir a escada. Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? A igreja deve ser adequada às normas jurídicas de segurança, elas foram criadas para o bem da sociedade. Eu, como igreja, quando estabeleço uma igreja, eu tenho que estar preocupado com o bem da minha vizinhança. Ok? Deixa eu deixar uma pergunta aqui, que é interessante, que foi feito por professores na graduação, e eu guardei. Se a sua igreja acabar, caiu um avião e acabou com a sua igreja, uma bomba explodiu a sua igreja, qual é a falta que ela vai fazer para a vizinhança, para aquela sociedade ali em volta dela? Se estivermos dentro das normas estabelecidas, pensando no bem-estar da nossa vizinhança, ela vai fazer falta. Está fazendo falta agora, da pandemia, que a igreja pode ser um centro de distribuição de cesta básica. Tudo isso pode acontecer. A igreja pode ser um centro de aconselhamento. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil e precisa de alguém para conversar, um ouvido para escutar. Então, quando a igreja é benquista na sociedade onde está estabelecida, ela é procurada nesse momento, ok? Principalmente no momento de luto, no momento de enfermidade. Como podemos amar a Deus a quem não vemos e não amar o nosso próximo, o nosso vizinho? Devemos ser hoje como uma igreja de Atos, misericordiosa e que caiu nas graças de toda Jerusalém pelo exemplo. Então, a igreja do Senhor, ela vai ser vista como exemplo no meio onde está estabelecida.
E eu, como igreja, na minha rua, na minha vizinhança, meus vizinhos têm que me ver também como exemplo. Não é só a igreja, o templo onde nos reunimos, não. Nós, como igreja, individuais, que somos corpo de Cristo, precisamos também andar dentro da lei, cumprir a lei, fazer tudo aquilo que a lei estabelece para que sirvamos de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. A igreja tem levado a Cristo a diversas pessoas por meio do evangelismo em locais públicos, visita a hospitais e programações veiculadas em diversos veículos de comunicação. Quando os evangélicos professam sua fé em locais abertos, hospitais ou na TV, por exemplo, estão respeitando o inciso 7, que assegura a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares e internação coletiva. E o inciso 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Olha só, às vezes nós, igreja, fazemos alguns comentários que eu fico às vezes olhando para aquele irmão, para aquela irmã, e eu falei, ela não entende da lei. Ah, por que o cara que vai fazer o pagode na rua, fecha a rua e ninguém atrapalha, ninguém pede documento, e nós, igreja, temos que apresentar documento? Porque é lei. Só por isso, porque é lei. Eu quero fazer um culto ar livre numa praça, vou fazer um evento grande, vou reunir um número grande de pessoas, eu vou à prefeitura do município, procuro saber se naquele dia que eu quero fazer aquele ar livre, aquele evento, já está reservado para alguma coisa. Se tiver, eu tenho que adiar para outro dia e marcar. Depois que eu marcar meu dia, ninguém pode entrar naquele dia. E ir lá nas entidades próprias, competentes como aqui está falando, polícia militar, avisar, guarda municipal, bombeiro. Então, existem alguns órgãos municipais que eu, como igreja, pela lei, eu tenho que dar aviso prévio sobre aquilo. Claro que você chegou à tarde numa praça, não tem nenhum evento, não tem nenhuma atividade de reunião, você quer fazer um ar livre, pregar o evangelho, ninguém vai te proibir. No Brasil, ninguém é proibido a fazer isso. Mas se eu vou fazer um evento de grande proporção, né, uma passeata ou carreata, eu preciso levar ao órgão público, mostrar, fazer um croquis do lugar onde que eu vou fazer as ruas que eu vou passar, porque algumas vezes eles liberam, se a igreja pedir, eles liberam o policial, a guarda municipal, para nos dar garantia de que aquele nosso evento vai ser protegido e não vamos ter problema com ninguém. Que pode acontecer de alguém que não gosta de evangelho criar um tumulto. Então, quando avisamos as autoridades, geralmente, não estou dizendo que acontece isso todas as vezes, geralmente eles mandam um carro da polícia ou da guarda municipal para garantir que nós vamos fazer o nosso evento, por causa da lei. Por isso eu tenho que buscar avisar previamente as autoridades competentes, tá ok? E dentro disso aqui, em locais públicos, visitas a hospitais. Deixa eu abrir uma aspa aqui para você entender. Eu sou pregador de trem, eu sempre falo isso para os meus alunos. Fui pregador de trem de 1982 até o último culto que teve. Até o último culto que teve no trem. Preguei. Na década de 80, nós pregávamos em 3 horários. No meu caso, é a linha de Belford Roxo. Para quem conhece o Rio de Janeiro, nós temos no Rio de Janeiro uma linha chamada linha auxiliar. Eu estou falando isso porque pode ser que num outro estado alguém ouça essa palavra e para entender. Aqui no estado do Rio de Janeiro
tem a linha auxiliar que vai de Belfor Roxo à Central do Brasil, tem a linha de Duque de Caxias, tem a linha de Campo Grande, são linhas. A linha de Campo Grande é chamada linha de Deodoro, tá? Então são linhas, tem a linha de Nova Iguaçu, né? Que cada um tem seu percurso. Então, elas saem da Central do Brasil e chega na Mangueira, Maracanã. No Maracanã, existe ali depois, ali anda um pouquinho, aí começa a dividir. Aí primeiro divide-se em duas. Aí essa que vai para para Campo Grande, ela vai até Deodoro, se não me falha a memória, mais ou menos isso. Deodoro ela divide, uma vai continua Campo Grande e a outra continua para Nova Iguaçu. E a outra linha, ela segue quando chega na Mangueira, ela divide, uma vai para a linha auxiliar para Belfor Roxo, direção a Belfor Roxo, e a outra vai para Caxias. Só para você ter uma ideia. Então, esses horários, alguns horários, no meu tinham os horários, e nós pregávamos nos vagões. Tinha lá um vagão próprio. Sim, não me lembro, acho que era o terceiro vagão, que a gente nos reunia os irmãos de diversas igrejas, diversas denominações, e nós fazíamos culto, indo para casa, indo para o trabalho de manhã e voltando. Encontrávamos na central, ou pegávamos na nossa estação, entrávamos no vagão e pregávamos o evangelho. Cantávamos uns hinos e pregávamos o evangelho. Na década de 80 houve um levantamento, houve um grupo que não concordava, não sei porquê, que foi ao presidente da Central do Brasil, que nessa época era a Central do Brasil, era a Rede Ferroviária Federal, hoje é a Supervia. Eles foram lá no gabinete da diretoria da Central do Brasil com uma carta pedindo para acabar com o culto. Alguns diretores concordaram e levaram ao presidente, era o executivo, que daria a palavra final. O executivo, após ler o documento deles, leu com atenção o documento, aí falou: vou fazer 2 perguntas a vocês. Se vocês me responderem positivamente, eu assino o documento e acabo com o culto. Aí perguntaram: por acaso nesses cultos eles fazem badernas? Aí um olhou para o outro e falou: não. Eles ficam travando as portas, andando de pendurado nas portas, atrapalhando o andamento da composição? Não. Ele falou: como eu posso impedir um trabalho que tem ajudado na minha administração? Porque geralmente, no lugar do culto, era tudo tranquilo, calmo, não tinha baderna, não tinha nada disso. E ele foi e indeferiu aquele pedido. Passou-se o tempo. E alguns anos atrás, eu não lembro direito, me perdoe que agora eu não guardo, eu sou muito ruim de guardar data. Alguns anos atrás, foi feito de novo na justiça, entraram com um processo na justiça, com advogado, e uma juíza deferiu: está proibido o culto. Não só evangélico, não. Cultos religiosos, manifestações religiosas. E no último culto, que a lei ia começar no dia seguinte, então nós tivemos ainda o último culto, os irmãos que estavam no culto começaram a criticar o governo, criticar o juiz, criticar a justiça, criticar. Eu não tive oportunidade nesse dia, porque se eu tivesse eu teria falado. Que eu falo, eu não guardo. Mas quando saiu, eu chamei o líder daquele grupo e falei para ele: vocês perderam a última oportunidade de dizer para esse povo que Jesus é Salvador. Vocês só se preocuparam em criticar uma ordem jurídica pública. E eles não estão errados, falei para ele, porque nós falhamos no nosso culto. Porque eu tenho que respeitar as pessoas. Aí olha só o que aconteceu nessa época. Na nossa época não tinha isso. Muito mal um violão. Quando aparecia. Nós cantávamos e pregávamos. Muito mal um violão. Eles começaram a levar equipamento, instrumento de percussão, bumbo, bateria e tal, fazer culto de libertação. Ali não era o lugar para isso. Ali era o lugar de nós nos unirmos, cantar um louvor adequado para acalmar, para falar no coração do ouvinte e trazer uma palavra também de evangelização. Mudamos a função de evangelismo
do culto. Quando eu falo mudamos, que eu fazia parte, então não tem como me tirar disso. Mudamos, então, perdemos esse tão poderoso meio de pregação do evangelho, que várias pessoas deu testemunho que aceitaram, se converteram na pregação do evangelho na composição do trem. Por quê? Porque eu tenho leis que me dão direitos, mas eu tenho deveres. E eu tenho que saber me comportar. Porque eu não gosto quando alguém faz alguma coisa contra a minha vida, contra os meus direitos. Então eu também tenho que respeitar os direitos dos outros. Os evangélicos têm liberdade de expressar nos espaços supracitados a sua crença e declarar o que diz a Bíblia sem receber qualquer tipo de punição ou censura. Nossa palavra é inviolável. Nós podemos falar tudo concernente à nossa fé. Entretanto, é necessário ter cuidado para não ultrapassar o limite da crença e entrar em um discurso racista ou que incide ódio. Só é proibido no discurso da igreja, dentro ou fora do templo, ou em meios de comunicação, aquilo que não é permitido a qualquer cidadão. Ou seja, denotar racismo, cometer injúria, calúnia ou difamação, dentre outros. Esclarece Gerúndio nessa parte. Nós tínhamos um culto ao ar livre. Estou dando exemplo porque aconteceu. Nós tínhamos um culto ao ar livre na praça principal do município de São João de Meriti. Só que na praça principal de São João de Meriti, chamada Praça da Matriz, tem uma igreja católica. Nenhum irmão falava mal, nada contra a católica. Um dia, um irmão desavisado começou a criticar, falar mal e tal, mas de uma forma pejorativa, pesada. O padre, no seu direito, ouviu, foi à justiça e pediu a proibição. Depois de muito tempo, o pastor da igreja foi lá, conversou com o padre e se comprometeu a não haver mais aquilo e ele nos permitiu voltar a fazer o nosso culto na praça. Não é que ele é dono da praça, não. É que a praça fica em frente à igreja dele e aquele irmão naquele dia falou injúrias, calúnias, difamação que merecia a lei. A sorte do irmão que o padre não processou, porque se processasse teria que pagar multa, talvez até ser preso por calúnia e difamação. Cuidado, irmão. Cuidado. Ah, mas aquela religião assim, não respeita. Problema deles. Tá com problema? Leva na justiça, faz um boletim de ocorrência e leva para a justiça. Você tem esse direito. Mas não podemos jogar pedra, não podemos fazer nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhuma injúria contra essas pessoas. Lei, Constituição, o direito eclesiástico. Hoje, graças a Deus, ele é bem difundido no meio das igrejas. As convenções dão muito atenção a essa parte. Antigamente não dava, mas hoje dá. E tem ajudado a muitos irmãos. Ok? O mais importante no discurso da igreja não é apontar o pecador, mas sim falar da solução contra o pecado, sem ferir qualquer pessoa. Estava no culto do trem, como experiência, e todo mundo falou, tu vai para o inferno, para todo mundo. Todo irmão que pegava a palavra, era dada a oportunidade, e botava todo mundo no inferno. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, nós não viemos aqui pregar isso, Senhor, tem misericórdia. Aí me deram a oportunidade. Aí eu falei, meus ouvintes queridos, me perdoe os irmãos aqui que estão falando que você vai para o inferno, mas eu queria te explicar de uma forma correta o que eles estão falando. Tá bom? De uma forma correta. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, aqueles que foram junto com ele, rebeliou contra Deus. Então, o inferno, a Bíblia vai dizer dessa forma, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem só vai para lá se quiser.
E a única forma do homem ir para lá é não aceitar Jesus como Salvador. Então, aceite Jesus como Salvador. Eu preguei dentro daquilo que os irmãos falaram, mas de uma forma correta, sem ofender. Não vi ninguém me olhando de cara feia. Porque a Bíblia, ela tem explicação para tudo. Eu preciso entender a Bíblia, ter comunhão com a Bíblia, ler a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia diariamente. Conhecer seus livros. Que fazendo isso eu vou ter sempre uma boa palavra de evangelização, uma boa palavra de persuasão. Acho que foi o governador Cláudio, quando Paulo estava explicando, ele disse, pô, por um pouco você tinha me convertido. Paulo não disse que ele estava errado, só falou de Jesus para ele. Só falou de Jesus, as obras de Jesus, e ele falou, opa, quase que você me converteu. Então, cuidado com o que você fala. O inciso 17º afirma, é plena liberdade de associações para fins lícitos. Fins lícitos. Vedada de caráter paramilitar. Quer dizer, eu não posso criar uma associação paramilitar. Aí você vai ver algumas coisas que é feito por aí que está sendo caçado pela lei. Podemos nos reunir em qualquer lugar e também fundar igreja e templos, desde que os prédios ou casa esteja legalmente regularizado. É outra coisa que eu preciso que os irmãos que estão me ouvindo, que vão me ouvir, entendam isso. Quando eu vou criar uma igreja, o princípio é esse. Eu vou dar um exemplo de uma igreja, não vou citar a denominação, porque não cabe aqui nesse momento, mas eu conheço uma igreja que o irmão queria comprar um terreno, e tinha um terreno próximo ao pontinho de pregação dele. O que ele fez? Ele pegou o endereço direitinho todo, foi lá na prefeitura e falou, eu queria construir um templo nesse terreno, eu queria comprar para construir, queria saber se é permitido que tem uma lei, daqui a pouco nós vamos tocar sobre isso, mas só pra... Aí ele foi lá e a prefeitura indeferiu, disse que ali não era próprio para aquilo. Ele informou a igreja, numa reunião, falou, irmão, eu fui à prefeitura e aquele terreno que nós queríamos comprar não vamos poder, porque não podemos construir igreja ali. É plano piloto, tem um tema, daqui a pouco, eu já li aqui no modo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que aconteceu? Ele continuou a orar e Deus abriu uma porta para ele, que um terreno de fácil acesso, enorme, mais barato do que o outro, tudo Deus providenciou. Porque eu preciso ter esse cuidado. Tá? Temos que ter o cuidado para não falar contra indivíduos de forma pessoal, por isso pode ser tipificado como racismo, injúria, calúnia ou difamação. Quando entro numa discussão, eu calo minha boca, porque se eu for falar no nervosismo, né, no âmago daquela discussão, eu posso falar coisas que venham a me prejudicar como indivíduo, como igreja. Então, a palavra de Deus diz que seja pronto no ouvir e tardio no falar. Quem tem razão é Jesus, então ele me dá razão quando eu falo do seu amor, quando eu prego o evangelho. Então, vamos pregar o evangelho de uma forma sábia e não teremos problemas nem na terra e nem no céu. De acordo com o advogado e professor Leonardo Girundi, qualquer pessoa que entra nos templos e cause algum tipo de perturbação, tais como ofensas, gritaria e comportamentos que firam os direitos individuais das pessoas presentes da liturgia do culto, deverá educadamente ser retirado do ambiente. Na minha igreja teve uma pessoa, uma mulher, que fez os casselos, chegou palavrão, tal. Quando eu ia me levantar para ir a ela, dois outros obreiros levantaram e eu sentei. Eu não vou fazer aglomeração, porque isso só traz... E os irmãos, de uma forma educada na época, conseguiu tirar ela. E ela prometeu, estava no ambiente, eu fui numa audiência com a pessoa que foi lá na igreja para injuriar, que era o pai da filha dela, que lá no tempo das drogas eles tiveram essa filha, e agora estava em cartórios, em juízo, negócio fugiu agora, sempre foge. Eita, pensão alimentícia. E eu fui com ele no fórum resolver, e ela prometeu que voltaria na igreja e faria uma coisa pior.
Fiquei quieto, não vou discutir o assunto, ouvi caladamente, conversei com a liderança da igreja, expliquei a situação, falei, dentro da lei, o senhor me permite conversar com alguns irmãos que são militares, polícia militar, bombeiro, na igreja, permito. Então, deixei esses irmãos de sobreaviso e caso ela viesse, esse irmão que era da polícia militar ia ligar para a polícia militar, se identificar como tal e pedir uma guarnição para tirá-la, na força da lei, que não é permitido. Não é permitido. Eu não posso bater, não posso agredir, mas eu posso convidar educadamente para sair. Não querendo, eu posso chamar uma força militar, uma força policial, e eles, dentro da lei, fazem aquilo que eles devem fazer, porque a lei nos ampara dentro disso. Por isso, estou falando, nós temos deveres e direitos. Ok? Mas não podemos nos esquecer de que a igreja é um local privado e, diante disso, todos os frequentadores devem obrigatoriamente seguir as regras impostas pela instituição. Além, é claro, das demais que já são obrigatórias por lei: educação, respeito ou por costume. Diante disso, a liderança da igreja, pessoalmente ou por seu representante, podem e devem retirar todos os que não se comportam adequadamente. Existe no Estatuto da Igreja, que é o documento oficial da Igreja, que nós temos uma reunião que é só de membros. Nem aqueles que não são batizados podem ter o direito de participar, só de membros. Então, nessa reunião, é vedada a entrada de qualquer pessoa. Mas nos cultos públicos, nas liturgias públicas, é permitido todos. Aí vem, se tiver sem camisa, existem restrições para isso, dependendo da vestimenta. Às vezes já chegou pessoas de rua, toda suja, nós educadamente perguntamos, você aceita antes de ir para o culto e ao nosso banheiro tomar um banho? A gente lhe fornece roupa, nós temos roupa aí. Tem pessoas que aceitam, tomam banho, às vezes até desejava tomar um banho e tinha vergonha de pedir. E aí vem num papo com educação, a pessoa aceita. Tenho certeza que alguns irmãos que estão nos ouvindo já também teve essa experiência. Tem gente que não aceita, vai embora bater no pé. Mas existem algumas coisas que a gente precisa guardar. Principalmente, ele vai ter que sentar, se tiver sujo e tal, ele vai ter que sentar separadamente. Nós não estamos indo contra a lei, nós estamos também guardando aquele que está lá por motivo de saúde. Ok? A gente precisa ter esse cuidado. Para que a fé não ultrapasse o direito de indivíduos e instituição, é necessário que cada homem e mulher de Deus conheça e respeite as leis e a autoridade dos homens. Aí Paulo aos Romanos capítulo 13, versículo 1, nos diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, não sou eu, não é o comentarista do módulo, é a Bíblia Sagrada que fala isso. Precisamos respeitar as autoridades estabelecidas. Eu não tenho o direito de fazer nada de cunho taxativo a nenhuma autoridade, né? Mas eu posso, dentro da lei, falar alguma coisa estabelecida, mas eu tenho que falar com respeito. Portanto, é de responsabilidade cívica e cristã seguir fielmente a palavra de Deus e também as normas legais de segurança, de forma que Deus seja honrado diante de todos os homens. No direito existe uma regra subjetiva que diz: o meu direito termina quando começa o do próximo. Ok? Nós continuaremos no capítulo 10, daqui a pouco, falando sobre níveis sonoros à altura da lei. Isso também é uma outra complicação em nossas igrejas. Tá? Deus